E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Especialista do Japão pede que quem sofre da febre do feno tenha mais cuidado com o coronavírus. A temporada da febre do feno, no caso assim, o famoso cafunchô, né, atingiu o Japão, mas as circunstâncias diferem um pouco este ano, em meio à pandemia de coronavírus. Os sintomas do coronavírus são semelhantes aos da febre do feno, incluindo casos de nariz escorrendo ou entupindo. Há preocupações de que as pessoas com a febre do feno possam coçar os olhos e o nariz devido à coceira causada pelo pólen, o que aumentaria os riscos de infecção. Os portadores do coronavírus com febre do feno, que espirram frequentemente, podem espalhar infecções para as pessoas ao seu redor por meio de transmissão de gotículas, no caso o espirro. Em entrevista, Yohei Maeda, professor assistente da Universidade de Osaka, especializado em otorrinolaringologia, disse que as pessoas que têm a febre do feno devem fazer para se proteger da estação do pólen, ao mesmo tempo se proteger do vírus. Que tipo de impacto o coronavírus tem na febre do feno? Aí vem a resposta do Maeda, né? Embora as contramedidas contra os coronavírus tenham alguma coisa em comum com as medidas contra a febre do feno, existe a possibilidade de que os riscos de infecção por coronavírus aumentarem devido aos sintomas de alergia do pólen. Usar máscaras e sair menos enquanto as pessoas trabalham em casa contribui para o alívio dos sintomas. Pessoas com febre do feno certamente gostariam de evitar a ventilação, mas ela é necessária por meio de prevenir as infecções por coronavírus. No caso que ele diz assim, as pessoas que ficam em casa que tem que deixar o ambiente arejado, abrir sempre um pouco. Só que por causa disso entra pólen dentro de casa, e nisso afeta a pessoa. Então entra o contraste do coronavírus, que você tem que abrir tudo para o vírus vazar, entre o pólen entrar dentro de casa. É complicado, né? Gostaria que as pessoas fizessem exames preliminares por um otorrinolaringologista e tomassem medidas ainda mais completas contra a febre do feno em comparação aos anos normais. O que difere entre o coronavírus e os sintomas da febre do feno? A natureza dos sintomas varia entre os pacientes e é difícil fazer uma afirmação abrangente. Se tiver sintomas, é importante agir, lembrando-se de que você pode ter sido infectado pelo coronavírus. Enquanto isso, também há casos em que você pode distinguir duas condições até certo ponto. Por exemplo, olhos com coceira quase nunca surgem com o sintoma de coronavírus. Então, coçar os olhos não é coronavírus. Se você perder repentinamente o olfato, mesmo que seja com o nariz escorrendo ou entupindo, você deve primeiro suspeitar da possibilidade de ter contraído o coronavírus. Sintomas de febre, no caso de febre e de dor de cabeça, também não são vistos normalmente como resultados da febre do feno. Então a febre do feno normalmente não traz dor de cabeça e febre. Se você acha que algo está errado em comparação com a temporada de febre do feno de anos normais, você deve consultar um médico, ou um centro de consulta de coronavírus do governo local. Que tipo de tratamentos existe para a febre do feno? O tratamento estabelecido nas diretrizes práticas para tratamento de rinite alérgica no Japão é a comunicação com os pacientes, evitando antígenos, farmacoterapia, imunoterapia com alergenos e cirurgia. A diretriz incentiva os pacientes a desenvolverem um entendimento sobre a febre do feno e trabalharem junto com seus médicos. Quanto a evitar antígenos, a diretriz levanta medidas incluindo o uso da máscara e óculos, evitando os casacos fofos nos quais o pólen se fixa mais facilmente. No caso daqueles casacos com pelinhos, aquele tipo de coisa assim, que tem muita, como é que fala assim, muita aqueles algodão para fora, aquelas pelagens, assim, o pólen gruda ali, Limpar o pólen ao chegar em casa antes de entrar nos quartos. Guardar os casacos e jaquetas na entrada da casa. Então, tipo assim, não é para levar os casacos para dentro de casa. E roupas de cama e roupas penduradas para secar por dentro
para evitar que o pólen entre nos quartos, então secar a roupa dentro de casa. O gargarejo é uma medida preventiva contra a coceira na garganta. E eu pessoalmente recomendo a irrigação nasal como forma de autocuidado. Tem aqueles sprayzinhos assim para você jogar dentro do nariz, né? Como você pode usar irrigantes nasais vendidos sem prescrição médica ou solução em pó que contém sal comum, não causa dor. Também é eficaz usar vaselina no nariz, mas só deve ser colocado na entrada com cotonete limpo. Então, tipo assim, só na bordinha aqui, tá? Não é para chuchar lá dentro, não. Quanto aos últimos métodos de terapia e cirurgia, o tratamento é indicado com base na gravidade dos sintomas. Que tipo de remédio existe? Para sintomas moderados e graves, o uso simultâneo de spray nasal de esteroides e medicamento anti-histâmicos é recomendado. Foi relatado que medicamentos anti-histâmicos recentemente desenvolvidos causam menos efeitos colaterais como sonolência. Os adesivos anti-histâmicos também surgiram em 2018. Então tem adesivos que você cola na pele. Tá? O spray nasal de esteroides também se mostrou altamente eficaz. E pesquisas recentes descobriram que ele também é eficaz até certo ponto para coceira nos olhos. Para aqueles cujas condições não melhoraram mesmo assim, existe um tipo de injeção de anticorpos chamada omalizumab. Rapaz, pensa num nomezinho feio. Omalizumab, que foi autorizado em 2019. E quanto à cirurgia e imunoterapia com alérgenos? Raramente há casos em que a cirurgia é realizada para aliviar os sintomas para aqueles que sofrem da febre do feno, uma vez que a estação do pólen começa. O método de imunoterapia com alérgenos para colocar extratos de cedro japonês sobre a língua também não é realizado durante a estação do pólen. Posso usar medicamentos sem receita? Usar remédios vendidos em drogarias é uma opção para quem tem sintomas leves. Eu recomendo consultar os farmacêuticos em sua farmácia local. É uma coisa que eu sempre vou, em determinados casos, consultar o farmacêutico, determinados sintomas. Gostaria que você fosse examinado por um otorrinolaringologista se o seu quadro ainda não for um caso assim de melhora, mesmo se você se automedicar com os medicamentos da farmácia. Se você não melhorar, aí sim ele pede para você ir para um otorrinolaringologista, tá certo? Então, já dá para vocês terem uma ideia da relação da febre do feno esse ano, por causa do coronavírus. Por isso que eu fiz questão de trazer esse tipo de matéria, porque eles fizeram uma entrevista com o professor, né, especialista, otorrino, e nada melhor desse tipo de dica assim para você ter, né, na sua mão, caso você mora aqui no Japão, e ir numa farmácia. Eu particularmente não gosto desses sprays nasais, tá? Mas minha esposa ama, então você vê que difere muito de pessoa para pessoa. Tanto que minha esposa usa direto, até porque ela também tem alergia da febre do feno. Por isso que eu até trago também para vocês, né? E já em contrapartida eu já leio também para me poder passar para ela depois. E assim a vida continua, tentando sempre ajudar você da melhor maneira possível com informações para que você fique sempre bem aqui no Japão. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.